vai aí brincar um pouquinho com as amostras. Vou trazer aqui, vamos falar um pouquinho sobre cor. Cores no InDesign, assim, é muito legal, é muito bacana, eu gosto de brincar aqui com essas cores. Ele já traz aqui, né, umas cores padrão pra gente, como azul, rosa, amarelo. Algumas cores são bloqueadas, a gente não consegue mexer nelas, como o preto de registro e o papel. O papel, no caso, aí seria o branco. A gente até consegue aqui, na verdade, alterar o nenhum, que a gente não consegue alterar. O papel a gente consegue, mas eu geralmente não costumo alterar o papel. Eu considero ele aí como se fosse o branco, então eu não faço alterações nele. Mas as de baixo a gente consegue alterar todas. Inclusive até formar em um degradê fica bem legal. Por exemplo, eu vou pegar aqui o retângulo, vou criar aqui um retângulo, vamos fazer aí um degradê e vou colocar aqui rosa. Feito aqui, eu vou vir na minha seta de seleção, com o triângulo selecionado, eu vou apertar o Alt e vou puxar ele para baixo, apertar mais uma vez e vou puxar mais uma vez. Então aqui criou 3 retângulos. Então aqui eu tenho rosa, eu quero um rosa um pouco mais claro. Então aqui com rosa mesmo, eu venho aqui no tom e diminuo. Vou diminuir aí a 58%. E aqui embaixo eu coloco no nova amostra. E aí ele já me deu aqui o rosa 50%, 58%. O de baixo eu quero diminuir mais ainda ele. Então eu venho na opacidade e diminuo aí para 27%. E faço o mesmo processo, aperto no mais. E aí ele já me deu aí o meu rosinha mais clarinho. Coisa que a gente tem que é bem interessante, é que esse aqui é o nosso rosa, né, total, nosso rosa 100%. Os dois outros rosa foi considerando aqui o 100%. Então quando a gente for aí trocar o nome, por exemplo, duplo clique, eu venho aqui, ele me traz um nome com o valor da cor, que é o CMYK dele. Então eu desmarco aqui essa caixa e eu coloco aqui rosa. Clicando aqui, os outros dois automaticamente é nomeado junto, né, trazendo aí a porcentagem em relação ao 100%. Então eu acho isso bem legal. Então dá pra ir alterar também, se eu quiser alterar o amarelo, eu clico, eu altero o vermelho. E se eu quiser criar uma nova cor, a partir, por exemplo, aqui do vermelho, uma nova cor, ele vem aqui também uma cópia, e aqui eu consigo alterar. Aqui eu vou colocar aqui um verde musgo. Vou colocar aqui verde. Ok. Viram que o vermelho continua aqui, porque antes de eu fazer o processo, eu não simplesmente eu apertei o nova amostra, então ele fez uma cópia, mas ele não linkou ali no caso que era o nosso vermelho. Então eu criei uma nova amostra a partir desse. Diferentemente aqui do rosa, que eu criei aqui um rosa, e os demais, eu fui a partir do rosa, ou seja, eu criei 3 rosas iguais, e aqui eu só fui diminuindo ali a opacidade. Então ele considerou que os outros dois eram referentes ao rosa, diferentemente aqui do verde, que eu não fiz o processo aqui quando eu criei do vermelho, eu não fiz esse processo. Então se eu pegasse esse rosa e criasse ali uma nova amostra de rosa, dando duplo clique aqui no rosa cópia, e por meio daqui eu mudasse, né, eu diminuísse o magenta dele e colocasse aqui rosa claro, ele vai me dar, e aí ele não vai estar aí linkado com o demais. Então, para que não esteja linkado, eu tenho que criar uma nova amostra. Mas se eu não quero, eu quero aí um degradê sabendo aí a porcentagem em relação ao total dele, ao total da cor, que é o 100%, aí eu faço o primeiro processo. Outra coisa legal que eu gosto aqui também de trabalhar aqui com cores no InDesign é um wig. Tem um wig que eu faço aqui por meio da conta-gotas. Tem um wig que eu gosto de seguir, eu vou mostrar aqui pra vocês. Esses dois wigs eu gosto muito de pegar quando eu tô sem ideia, né, a amostra de cores, que é aqui o Color Runt, né, e o Palette Cinema. O Color Runt, ele me dá aqui várias combinações de cores, né, então eu quero criar uma paleta, né, seja para um trabalho que eu tô fazendo, para o planner, né, qualquer outro trabalho. Então eu venho, e o mais legal desse wig aqui em especial é que se eu clicar aqui, logo aqui em cima, ele me dá aqui em RGB a numeração da cor. Então eu acho isso aí o máximo. Então eu vou criar aqui umas cores, deixa eu ver, pro planner. Vou pegar essa daqui. Tem um comando, né, se o seu computador for Windows, a partir do Windows 10, que você coloca início, Shift S. Com isso eu consigo aqui pegar certinho, como se fosse um print screen. Então eu salvo aqui, volto lá no InDesign e Ctrl V. Pronto, colei aqui. E eu posso criar aí uma amostra a partir, né, dessas cores. Olá, então não gostei, eu olhei lá o site, não gostei de nenhuma, eu posso vir aqui. Esse Color Palette, ele faz aí a paleta de acordo com o filme. Então eu acho muito legal, que nem esse daqui é de acordo aí com Cidade de Deus. Então ele criou ali a paleta conforme ali as cores do filme. Eu acho muito bacana. Só que aí ele não me dá, né, a numeração da cor em si, da cor específica. Ele simplesmente me dá as cores e ali eu posso, né, o Illustrator ele também ele capta as cores, mas eu não vou ter aí fidedigno, né, como eu consigo ali no Color Runt. Então, voltando aqui, eu posso fazer o mesmo processo, print screen, pegar a tela, jogar aqui no InDesign, vir aqui no contra-gotas, ou simplesmente apertar o I, ele vai me dar aí o contra-gotas normal, que eu brinco que é o simples, né? Que é eu vir aqui, aperto o I, pego o amarelo, ele já me dá o amarelo. Mas aqui no contra-gotas, ele também tem a função, vocês podem ver aqui com esse triângulozinho aqui embaixo, se eu clicar aqui nele, ele me dá outras funções do contra-gotas. E o Shift I, que é a ferramenta de tema de cor, que é uma ferramenta que eu gosto muito. Então, eu clicando aqui nele, ao clicar na cor, ele vai me trazer todas as cores aqui, que estavam aqui. Né? Ele pegou o branco da borda, o verde, o amarelo, o laranja, ele pegou aqui, né, esse laranja mais aí, pôr do sol. E ainda, aqui na setinha, se eu clicar nela, ele me dá ainda a opção escuro e branda, porque eu acho bem bacana. Então, eu gostei muito do colorido. Então, eu clico aqui, eu continuo no colorido, e aqui na lateral, eu coloco adicionar o tema a amostras. Clicando aqui, ele vai me trazer aqui todas as cores. Então aí eu já tenho também ali uma paleta baseada nisso. Então eu posso inclusive vir aqui, duplo clique, colocar
aí, color rant, em relação ao Instagram. Então eu peguei aqui as cores, consigo nomear. Então, por exemplo, eu gostei desse verde, ele vai ser a minha cor pra semana. Então, ok. Esse amarelo vai ser aí, não, o laranja vai ser a cor dos meus números. Então, ao mesmo tempo, eu também posso aqui colocar, tipo, o verde vai ser para janeiro, o amarelo, fevereiro, o laranja, março, e nomear os meses, e ali saber qual cor eu vou usar em cada mês. Outra coisa legal que eu falei a respeito, que ele me dá a numeração. Então, se eu der aqui, ó, dupla clique aqui nesse amarelo. Aqui, como o InDesign ele é voltado muito para impressão, ele sempre costuma te dar em CMYK, porque CMYK geralmente é ali onde grande parte das impressoras eles acabam imprimindo CMYK. Lógico, hoje já existe no mercado muitas impressoras que imprimem em RGB também, e a cor fica bacana, fica legal. Só que a gente sabe que tem muitas gráficas que ainda tem equipamentos ultrapassados, equipamentos bem, assim, ainda mais gráficas de bairro e tudo mais. Então é legal manter aí o CMYK. Então, mas aqui, como o Instagram ele é voltado para uma mídia social, e nas mídias sociais a gente usa muito o RGB, então ele acaba dando ali o RGB. Então é só eu vir aqui e mudar para RGB. Mudando para RGB, ele já vai me dar aqui embaixo o código da cor. Então, esse amarelo, ele me deu esse código. Só que eu vejo que aqui em cima, o código é outro. Então, é só eu vir aqui e colocar o código F2E394. Vir aqui, eu vou trocar o nome. Amarelo, vou colocar mesmo amarela. E aqui, antes de eu clicar OK, eu volto aqui e mantenho no CMYK. E aí, ele já alterou aqui para o CMYK e OK. Então, ele já aí corrigiu o meu amarelo. E eu posso fazer isso com todas as cores, né, baseado aqui. Então, eu venho aqui no verde. Inclusive, antes de eu mudar, eu posso aqui, ó, pegar pra gente ver a diferença. Então eu pego, vou criar aqui um novo verde, então nova amostra. Com esse verde eu vou clicar nele, vou mudar aqui novamente, fazer o mesmo processo, RGB 5A8, olha, ele quase pegou. Então eu vou trocar aqui, vou colocar 5A8C73. 8, falta um 8 ali. Na verdade não tem A e eu tô moscando. 8C73. Ok. Ó, percebe que aqui no Illustrator ele tinha, ó, o verde, tá um pouquinho mais claro em relação ao que é realmente daqui. Então, é bem legal. Então, assim, se você quer algo mais fidedigno, você vir aqui e pegar. E eu acho que eu acabei fechando. Deixa eu só confirmar. Ela em RGB. Então, vamos mudar aqui pro CMYK. Ok? E é isso aí. Se você excluir uma cor, tudo que contiver essa cor no documento vai ser ali também deletado. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um retângulo no rosa. Aqui está no rosa claro, que a gente já havia criado anteriormente na outra aula. Se eu vir aqui e for excluir essa cor, então eu venho aqui excluir, automaticamente ele coloca remover a amostra e substituir por. Então aqui eu posso substituir. Então, isso daqui é bem bacana. Por exemplo, eu criei aí o meu planner todo em rosa. No entanto, surgiu aí alguém que não gosta de rosa. Tem como você trocar pelo amarelo ou pelo preto até mesmo. Isso daqui é bem legal, porque você pode aqui, ele abre todas as cores que você já criou e eu quero trocar pelo amarelo. Clique em OK e ele troca pra mim. Isso funciona tanto com imagem como com texto. Então aqui eu vou abrir um texto, vou preencher ele aqui em texto reservado e vou colocar aqui nosso verde cópia. Criei aqui o texto, como está todo em verde. Se eu vir aqui e vir no verde, opa, aqui preencheu, Ctrl Z. O que aconteceu aqui? É bom que eu já explico. Ou seja, quando o InDesign ele trabalha com box, né, como se fossem caixinhas, né? Então, aqui eu tenho um texto que está dentro de uma caixa, né? E aqui eu consigo, então, ali mudar tanto a cor da caixa quanto a cor do texto. Então, quando eu venho aqui em cima com a ferramenta de seleção, ele seleciona a caixa em si e não o texto. Então, por isso que eu posso aqui, ó, mudar toda a cor da caixa. Mas eu não quero, eu quero mudar a cor do texto. Então, eu posso dar aí um duplo clique, que aí ele vai voltar aqui, ó, ele vai vir automaticamente para a ferramenta tipo, porque ele vai entender que você quer mexer no texto e selecionar, e então mudar o texto, ou mesmo que eu tiver aqui com a seleção, eu posso vir aqui na lateral e clicar aqui, ó, formatar, afetar somente o texto e não a caixa em si. Então, aqui no canto, eu consigo também alterar tanto a parte de dentro, o box, quanto o texto em si. E isso também funciona com imagem. Aqui a gente tem essa imagem que a gente pegou. Aqui, ela também está dentro de uma caixinha. Se eu pegar a ferramenta seleção, no caso, aí lá vai selecionar somente a imagem. A caixa está no tamanho exato da imagem, mas eu posso aqui, ó, diminuir a imagem e a caixa continuará ali grandona. Voltando aqui para a seleção, eu consigo, então, eu vou pegar o box. Peguei o box, eu consigo mudar a cor desse box. Vou colocar em rosa. E assim tem como trabalhar. Então ele faz isso com tudo, seja com imagem, seja com texto, ele trabalha aí como se fossem caixinhas, né? A imagem está dentro de uma caixa, o texto está dentro de uma caixa, e você consegue aí mudar e alterar tanto a caixa quanto o que está dentro dela individualmente, separadamente. Voltando aqui, se eu selecionar todo o texto e excluir aqui o verde, ele me dá novamente para eu substituir, e aí eu consigo substituir pela cor que eu desejo. Então, isso daí é algo bem bacana. Então, por exemplo, se você for trabalhar com preto, é até interessante, muitos aí, né, dar essa dica de você pegar o preto e já criar uma cópia do preto. Então, aqui, nova amostra, para que eu consiga depois aí, então eu trabalho. Eu deixo esse pretinho que não pode alterar, que não pode mexer nele, eu deixo ele aqui e eu faço todo o meu documento com o preto cópia. Porque caso eu queira mudar depois essa cor, tirar o preto e colocar uma outra cor, eu consigo facilmente. Diferente aí do preto, se eu fizer com esse preto que tá aqui, o proibidinho, que não pode mexer, se eu fizer aí um livro de 30 páginas, todo em preto, mas aí de repente eu decido que eu queria a fonte em verde ou a fonte em vermelho. Eu não vou conseguir nem excluir e nem alterar. Então eu vou ter que ir lá,
manualmente pegar aqui o T e selecionando páginas por páginas e trocar a cor. Então é legal que a gente tenha sempre aí uma cópia do preto para que faça isso, para que faça essa alteração. Dito isso, vamos aí partir para o nosso planner.